Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um vídeo. Hoje vamos tratar de Teresa Mantuan. Isso mesmo, você conhece as ideias de Maria Teresa Egler Mantuan? Sim, a autora Mantuan, ela agrega bastante na educação, principalmente na educação especial e educação inclusiva. Aliás, ela tece algumas críticas às escolas especiais, essas escolas que só tratam de estudantes especiais. E ela defende a escola pública e inclusiva, a escola regular para todos. Ela, logo no início da carreira, ela se formou em educação especial, ela foi trabalhar em escolas especiais. E ela imediatamente percebeu o quanto se perde apartando os estudantes do convívio da inclusão. Ou seja, perde todo mundo, perde os estudantes especiais e perdem os estudantes do curso regular. Maria Teresa Mantuan, ela conta uma história que uma vez ela foi visitar umas escolas fora do país, né? Fora daqui do Brasil, em outro país ela estava. E ela queria ver como essas coisas aconteciam, né? E isso foi um marco na vida dela. Foi um marco porque essa visita especificamente, né? Foi um marco porque ela se deparou com a seguinte situação. Numa sala de aula, ela achou curiosa uma situação que um estudante não tinha os membros, ele não tinha os braços, ele não tinha as pernas, mas ele estava interagindo e ele era super bem tratado pelos colegas. Se fosse só isso, acho que já teria sensibilizado a Maria Teresa Mantuan. Entretanto, a história é mais intensa. Ao término daquela visita, né, a professora daquela sala falou assim para Maria Teresa: olha, em forma de agradecimento, os estudantes poderiam dançar ou cantar para você. Você faz a escolha, você escolhe o que você quer, que eles cantem ou que eles dancem. Imediatamente ela respondeu: que eles dancem. Sabe, quando aquela resposta sai assim de bate-pronto e a gente não pensa muito bem, não reflete no que falou, foi o que aconteceu com ela. Imediatamente, conforme ela falou, ela já foi caindo a ficha para ela. Pois bem, então, ela falou o quê? Falou dançar, né? Aí, ela foi perceber o quê? A mancada que ela tinha dado, porque, afinal de contas, tinha aquele estudante que não tinha os membros, né? Então, ela devia ter feito a opção pela música, porque cantar ele podia. Mas ela já tinha falado, né? E aí, o que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que ela fez? Que enrascada, hein? Saia justa. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o estudante pegou aquele colega que não tinha membros no colo. Os outros colegas já vieram com faixas amarrando este estudante deficiente no outro colega, né? No outro estudante normal, que tinha ali os membros, e dançou. Dançaram e participou da atividade ali, da apresentação, da dança, como se ele tivesse membros. Então, ele viveu aquela experiência, a despeito da sua deficiência. Aquele estudante viveu aquele momento da dança, aquele momento de homenagem àquela pessoa que estava ali visitando a escola. A partir desse momento, a Maria Teresa Mantuan, que já trabalhava, né, com educação especial, e olhava para essas questões, ela muda o seu ponto de vista. Ela muda o ponto de vista do que a nossa sociedade deve fazer em relação a essas coisas. E é bom deixar de olharmos para essas questões de deficiência, para a falta, para aquilo que está menor, diferente, e focarmos nas diferenças. Esse é o grande mote da Maria Teresa Mantuan. Parem de olhar para as deficiências e olhem para as diferenças. E as diferenças são de todos, de todos. Afinal de contas, cada um de nós é diferente. Todos nós somos diferentes. Assim, esse evento acabou marcando de vez a vida da Maria Teresa Mantuan no sentido da diversidade, né? Para olhar para uma sociedade mais justa, uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todos, uma sociedade sem discriminação. Bom, é novo por aqui?
já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser lembrado quando chegar um vídeo bacana para você estudar. Não se esquece de deixar o like, que esse vídeo está muito bacana, foi muito bem elaborado e pensado e estruturado aí para você. E a gente vai estudar e resolver questões. Bora lá! Bom, quando a gente vai falar de educação especial, a gente tem que ter bastante clareza desses conceitos, né? Então, olha só, cadê? Aqui, ó. Então, quando a gente vai tratar, né, de educação especial, a gente tem que ter bastante clareza dos conceitos, né? O que é inclusão, o que é educação especial. Isso mesmo. Por quê? Educação especial, ela está definida, né, conceitualizada já em documentos no nosso país, em normativas no nosso país, que está em consonância com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo lá fora. Quer sejam documentos emitidos pela ONU, pela Unesco, ou mesmo os documentos e normativas nacionais, como por exemplo o MEC, né? O MEC, ele deixa muito claro o que é o público-alvo da educação especial. Então ele coloca como público, olha só, público-alvo, né? Quem é o público-alvo da educação especial para o MEC? É exatamente as pessoas que serão atendidas, né? Então, na educação especial, quem são essas pessoas? São pessoas com deficiência, ó, pessoas com deficiência, são também pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, e também pessoas com altas habilidades ou superdotação, certo? Então tá aqui o público-alvo. E o público-alvo, ele é definido pelo MEC, né? Então o MEC estabeleceu que são essas as pessoas do atendimento especial. Então, atendimento educacional especializado vai dar conta dessas pessoas, pessoas com deficiência e quaisquer deficiências, tá? Deficiências físicas, sensório-motoras, enfim, quaisquer deficiências, pessoas com transtorno do desenvolvimento e pessoas com altas habilidades ou superdotação, tá? Nesse sentido, o que se está caracterizado? Quem é o público-alvo, né, do atendimento da educação especial? A gente vai partir para entender o que é a inclusão. E a inclusão é o quê? A possibilidade de todos, tá? Então, é uma possibilidade de todos, tá? Todos. Ou seja, quaisquer um, tá? Isso a despeito de quaisquer diferenças, a despeito de quaisquer, enfim, todos têm que partilhar dos mesmos direitos de conviver, né? De participar dos espaços, das instituições, enfim, é inclusão, é colocar todos vivendo e convivendo harmonicamente. Portanto, a Maria Tereza Mantuan, ela deixa claro que a educação inclusiva, ela vai acolher a todos, sem deixar ninguém de fora. Isso é para estudantes que têm deficiências, né, físicas, mentais, como a gente estava falando aqui do público-alvo, né, mas também para quaisquer minorias, tá? E quando a gente fala em minoria, né, a Maria Tereza Mantuan está citando aí as minorias, qualquer minoria, é para não haver discriminação, é para haver inclusão, é para se acolher, é respeito, né? Isso diz respeito, né, ao ser humano.
Então, quando a gente está junto, por exemplo, está junto no cinema, está junto no shopping, está junto no estádio de futebol, por exemplo, assistindo uma partida, está no cinema, né? Enfim, está num show, você está junto. Agora, inclusão não é estar junto, não é usar e abusar dos mesmos espaços, não é estar ao lado só. Inclusão pressupõe uma interação entre as pessoas, e isso é muito mais que simplesmente ficar no mesmo espaço. É por isso que Maria Teresa Mantuan é defensora principalmente da inclusão, não só na escola, mas na sociedade, tá? Dentro de quaisquer outros espaços, dentro de quaisquer outras instituições, para além da instituição escolar. Então, tanto seja do lado de fora da escola ou dentro da escola, ela é defensora da inclusão. Então, nessas condições, né, quando a gente está falando aí de inclusão, todo mundo ganha. Todo mundo ganha porque há o quê? Uma superação dos preconceitos. Então, a inclusão é diferente de uma sociedade preconceituosa. Preconceitos, certo? Então, é fora os preconceitos, né? É uma vida que se pressupõe, né, de cidadania, sem discriminação. E discriminação qualquer uma, tá? Social, cultural, religiosa, física, mental, de cor de pele, enfim, quaisquer, tá? Então, a sociedade da inclusão, ela pensa e acata a todos, né? Ela vai aceitar e acatar a todos e trabalhar com todos com devido respeito. Então, a sociedade da inclusão, ela valoriza não só aquele que está incluindo, mas valoriza a todos, a qualquer um, e a cada um especialmente. Agora, em relação à escola, Maria Teresa Mantuan, ela afirma que as ações têm que começar lá no PPP, tá? Então, quando ela fala da escola, ela fala que as ações têm que começar no PPP. O que é mesmo PPP, pessoal? Projeto Político Pedagógico, tá? E por que tem que começar no PPP? Porque é lá que começam as reflexões, que começam as discussões, que conforme as normativas legais, ou seja, há inúmeros documentos que falam que as escolas precisam discutir e elaborar os próprios projetos políticos pedagógicos, né? Então, não é só porque está no documento e a legislação assim o exige. Mas as escolas precisam rever o PPP em todo ano, todo o planejamento. As escolas precisam olhar para esse planejamento, refletir e pensar ações e estratégias em relação à educação especial. Então, o PPP, ele vai pensar também questões da educação especial. Tá? Vai pensar, então, questões da educação especial, e vai pensar também questões de inclusão, certo? Ou seja, essas reflexões, essas discussões têm que envolver a todas as pessoas da escola, né? Todas as pessoas que integram a equipe escolar. E é a partir dessa discussão de todos, né, que a escola vai pensar, inclusive, qual é o quadro necessário, quantas pessoas ela vai precisar, quais pessoas elas vão precisar, né? Para quê? Para atender a todos os estudantes em suas particularidades, em suas peculiaridades. E tem que também discutir a respeito das retenções, né? Se é uma escola que tem muita retenção, se é uma turma específica que está tendo muita retenção, as questões de indisciplina, as questões de práticas inclusivas. E tudo isso tem que quebrar paradigmas, né? Então tem que haver o quê? Uma quebra de paradigmas. Por que isso, gente? Por que tem que quebrar paradigmas? Por quê?
a nossa sociedade é muito mais fácil a gente excluir do que incluir. E a gente exclui fácil porque você alega para as pessoas que, olha, frequentando uma escola especial, você vai ter melhor aproveitamento, você vai ter contato com pessoas preparadas para isso. Lógico, primeiro passo, se a gente parar para pensar numa escola regular, né, para aceitar e trabalhar com as diferenças, aceitar e trabalhar com a inclusão, a primeira coisa que a escola vai pensar vamos adaptar a escola, né? Vamos colocar rampa, vamos... Isso tudo é bem bacana, é bem legal, mas é só um aspecto. E é só a parte mais fácil de ser feita, é a parte mais fácil de ser resolvida. Além disso, é preciso ofertar, junto com o atendimento da escolarização regular, um atendimento especializado dentro da escola regular, em paralelo, no contraturno, tá? Então, tem que se pensar também nesse atendimento, né? Esse atendimento especializado, e tem que se pensar em outra questão também bastante pertinente, que é a avaliação. Ah, gente, é isso aí. Porque a gente tem que pensar na avaliação, porque quando a gente pensa numa escola regular, a gente já tem um entrave aí com a avaliação, né? Agora, uma avaliação de qualidade é aquela que é pensada e planejada para todos, que considere não a deficiência, não aquilo que falta, mas que considere a aprendizagem, que considere a construção do conhecimento. Então, a avaliação ela tem que ser também inclusiva, porque avaliação para excluir é fácil. Avaliação para tirar os estudantes de fora daquele ambiente é muito fácil de fazer, né? Agora, a avaliação ela precisa ser pensada tanto para os estudantes regulares, mas também e principalmente para os estudantes público-alvo, né? Então, quando uma avaliação realmente tem qualidade, ela foi muito bem feita, ela é para todos. E ela vai mostrar aquilo que os estudantes aproveitaram dos conteúdos que foram trabalhados em sala de aula. Então, outra coisa que a Maria Tereza Mantuan fala é da formação dos professores, né? E aí a gente está falando daqui dos profissionais, que sim, dentro da escola, no contraturno, há que se ter pessoal especializado para isso, né? A gente tem que ter especialistas e a gente tem que ter também outros recursos humanos dentro das escolas. E ela fala também que esses profissionais, eles precisam estar sempre muito bem capacitados. Agora, essa capacitação dos profissionais da educação, evidentemente, é algo que os professores do ensino regular costumam falar assim, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho capacitação para isso. Agora, o que a Mantuan defende? Ela defende exatamente isso, que é o professor de sala de aula que vai lidar com essas questões, que vai lidar com as diferenças, que vai lidar com os estudantes especiais. Por quê? Não há necessidade de ter uma pessoa só para isso, né? Uma pessoa, um professor formado só para tratar com aquele estudante. E aí, porque isso vai afastá-lo do convívio normal, da sala de aula regular. Então, ela vai defender o quê? O professor de sala de aula, ele não precisa ser um especialista em educação especial. A função dele é ser professor do regular, e é isso que ele tem que ser. Ele vai trabalhar junto com um especialista. Ele vai trabalhar com uma equipe de educação especial que vai
dar dica, que vai ajudar esse professor a pensar no melhor plano de aula, numa melhor estratégia para lidar com os outros estudantes, né? Com os estudantes que tenham aí uma outra necessidade, uma necessidade específica, uma carência específica. Então, quem tem que trabalhar é o professor de sala de aula. Por exemplo, os estudantes cegos, eles vão interagir com os especialistas, mas eles vão interagir com o especialista no contraturno, no outro período. E o que eles vão interagir com o especialista? Eles vão aprender a se localizar, eles vão aprender a usar equipamentos, eles vão aprender o braille. Agora, para aprender os conteúdos escolares, é com o professor em sala de aula, é com o professor regular, é com o professor que está ali no dia a dia. Assim, o professor regular, ele não precisa saber braille. Não é ele que vai escrever. Quem vai escrever em braille é o estudante. Porque é o estudante que vai escrever em braille e depois ele vai ler o braille. Então, quem tem que saber braille não é ele, professor do ensino regular, mas o professor especialista que vai auxiliar e que vai ajudar, que vai ensinar o aluno cego, o aluno deficiente visual a utilizar o braille. Então, o que esse professor do ensino regular ele precisa? De uma formação continuada, de uma formação em serviço, sempre partindo daquilo que ele já sabe, daquilo que ele já aprendeu, das capacidades e potencialidades dele, né? Tem que partir sempre daquilo que ele tem, das dúvidas que ele tem, dos saberes que ele tem. Então, esses professores, eles têm que ser... A gente tem especialistas que são capacitados, mas o professor da sala de aula regular, o professor regular, ele precisa ter uma capacitação em serviço que parta sempre dos próprios conhecimentos. Então, o ponto de partida é o próprio professor, tá? São os conhecimentos, as vivências, as experiências do próprio professor, ok? Bora lá resolver a questão? Vamos aí, questão 1. 2014, VUNESP, professor de Educação Básica, Prefeitura de São José do Rio Preto. Jorge, professor da disciplina Inclusão Escolar em um curso de Pedagogia, debateu com seus alunos as ideias presentes na obra Inclusão Escolar. O que, por que, como fazer, de Mantuan. Ao final do debate, os estudantes ficaram cientes de que, segundo esta autora, ou seja, Maria Tereza Mantuan, a inclusão, admite exceções? Bom, não preciso nem terminar de ler, que a gente já sabe que não é a nossa alternativa, né? Porque, olha, admite exceções, pois respeita o ritmo de aprendizagem de cada um, bem como suas limitações, baseando-se na pedagogia da complacência? Claro que não, né? Não estamos aqui para fazer caridade para ninguém, tá? B, implica uma mudança de perspectiva educacional a qual propõe um modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos. Perfeito, é isso que Mantuan fala a todo momento. Deve ser a nossa alternativa, mas vamos olhar as outras. C, propõe que a escola mantenha inacabada sua estrutura e sua organização, pois são os alunos que precisam se adaptar às suas exigências e às exigências do mundo? Não, a escola não tem que estar inacabada, não tem que estar intocada, os alunos não têm que se adaptar às exigências nem do mundo, nem da escola. Não. D, é feita fundamentalmente pela convivência entre pares e pela socialização, procurando não dar muito destaque à diferença, justo pelo contrário, né? É a diferença que tem que ser valorizada, é a diferença que tem que ressaltar.
Então, não é a nossa alternativa. E diferença é tudo, hein? Lembra que no começo da aula eu falei que, olha, a Mantuan fala para a gente não olhar para a deficiência, mas olharmos para a diferença. É para olharmos para a diferença, tá? Mas a gente não tem que menosprezar a diferença. Então, tem que dar muito destaque, tá? E deve ser restrita e gradativa, baseada na cooperação e na solidariedade, respeitando e valorizando as diferenças? Não, né? Ela não tem que ser restrita e muito menos gradativa. Baseada na cooperação, ok. Solidariedade, ok. Respeitando e valorizando as diferenças, ok. Mas ela não tem que ser restrita, né? Quando a gente fala de inclusão, ela tem que ser total e irrestrita, né? Então, nossa alternativa correta mesmo é a alternativa B. Vamos marcar aqui, né, para ficar claro. Nossa alternativa correta, letra B. Bora lá resolver mais? Questão número 2, 2003, da banca FCC, né, Fundação Carlos Chagas, Secretaria de Educação de Sergipe, docente Educação Física, professor docente 1, né? Segundo Maria Tereza Mantuan, a adesão à inclusão exige dos educadores a compreensão de que os alunos são diferentes uns dos outros, beleza? E que os ambientes inclusivos devem concorrer para estimular os alunos, em geral, a se comportarem. Como é que esses alunos devem se comportar? Disciplinadamente para que se possa desenvolver atividades iguais para todos os alunos? Não, não tem que ser uma coisa disciplinar, né? Não tem que haver disciplina. As coisas podem, inclusive, acontecer no convívio e na indisciplina, né? E indisciplina não quer dizer que não está havendo aprendizagem, né? E muito menos atividades iguais para todos, porque vai haver situações em que atividades serão diversas, atividades serão diferentes, mas não menos conteúdo, mas diferentes formas de abordagem. Então, não é a nossa alternativa. B. Naturalmente, para que o professor possa atender individualmente todas as dificuldades dos alunos, impossível. O professor não consegue atender individualmente todas as dificuldades dos alunos, né? Afinal de contas, a gente sabe muito bem a realidade das nossas escolas. É um professor para vários estudantes. Então, não é naturalmente para que o professor possa atender a cada necessidade. Não é assim. C. Passivamente, para que o professor possa desenvolver seu planejamento de aula? Não, nada de ser passivamente. Tem que ter atividade, tem que ter ação, tem que ter protagonismo dos estudantes. Então, e não é para que ele possa desenvolver o seu plano de aula, né? O caso aqui não é o professor, o foco é o estudante. O objeto de ensino tem que ser objeto de aprendizagem, tá? Então, não. D. Espontaneamente, diante das dificuldades cognitivas, sem a preocupação constante de produção de conhecimento. Sem a preocupação de produção de conhecimento, de jeito nenhum, né? Estamos numa escola e na escola devemos produzir conhecimentos. Então, não. E ativamente diante dos desafios do meio escolar, abandonando os estereótipos, os condicionamentos e as dependências. Perfeito! É a nossa alternativa correta, a alternativa E, que vai entender a inclusão, né? Olha só, que os alunos em geral se comportem ativamente, né, diante dos desafios do meio escolar e que eles abandonem os estereótipos, os condicionamentos e as dependências. E aí, gabaritando? Vamos lá gabaritar mais uma? Questão 3. Banca Inácio, lá do Pará. Professor
Curuçá, Educação Especial. Essa questão foi em 2015. Maria Tereza Egler Mantuan, inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Para a educadora, na escola inclusiva, professores e alunos aprendem uma lição que a vida dificilmente ensina. O que é? Respeitar as diferenças. Este é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. Marque a alternativa correta sobre o processo de inclusão de crianças no ensino regular. A. As crianças precisam estar inseridas em classes especiais com professores com formação especializada? Não, não é isso que Maria Tereza Mantuan propõe, justo o contrário, né? Ela fala da escola regular, de professores regulares, não é essa a nossa alternativa. B. As crianças que antes eram excluídas da escola regular e colocadas em instituições para deficientes, agora têm o direito garantido por lei à educação e de frequentar a mesma escola das crianças tidas como normais. Perfeito. Sim, é isso exatamente, né? As crianças que antes eram excluídas, hoje frequentam as escolas regulares. Mas vamos ver as outras questões. C. As crianças cursarão classes regulares com 2 ou mais profissionais com atenção voltada a ela? Claro que não. Não é esta a proposta de Maria Tereza Mantuan, não. Ela não propõe professores só para aqueles estudantes que sejam da educação especial. Não, ela fala do professor regular. É ele que tem que trabalhar ali em sala de aula. No contraturno, aí sim, vai ter um atendimento com o profissional especializado. D. As crianças cursarão a classe regular e farão atendimento especializado na direção da escola? Na direção da escola? Não, né? Elas farão na sala de aula, no convívio, junto com todo mundo, participando de todas as atividades. E toda criança tem direito à educação e é dever do Estado e da escola zelar por esse direito. Beleza. Portanto, cada escola deve ter uma classe para essas crianças com professores especializados? Não, porque não adianta você colocar as pessoas com deficiência, o público-alvo da educação especial dentro da escola e apartar dentro da escola, né? Dentro da escola colocar todos dentro de uma sala e afastá-los do convívio com os demais estudantes. A mesma coisa dentro da sala de aula, colocar lá no fundo da sala de aula e fingir que aquele estudante não participa. Não. Não é isso que a bandeira que a Maria Tereza Mantuan levanta. Portanto, nossa alternativa correta é mesmo a alternativa B. As crianças que antes eram excluídas pela escola regular e colocadas em instituições para deficientes, agora têm o direito garantido em lei, que é a educação e, portanto, frequentar a escola das crianças tidas como normais. Gabaritou essa, hein? Essa também estava fácil, né? Bora lá resolver nossa última questão? Olha aí, nossa última questão, 2014, VUNESP, Prefeitura de São José dos Campos, para professor 1. Na obra Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer, Mantuan afirma que a preparação de profissionais para transformar a escola na perspectiva de uma abertura incondicional às diferenças e de um ensino de qualidade deve pautar-se em um projeto de formação em serviço, que considere a importância do seu papel, tanto na construção do conhecimento quanto na formação de atitudes, valores do cidadão. Bom, é o que a gente já viu aqui no começo da aula, né? Para a autora, uma proposta de formação profissional em serviço deve ir além dos aspectos instrumentais de ensino e partir sempre
dos conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais que devem ser ensinados aos alunos com necessidades educacionais especiais? Claro que não. Conteúdo o professor tem que saber, atitude ele tem que ter, procedimento ele tem que dominar e não é isso que ele precisa, tá? Não é isso que ele vai desenvolver ali na formação em serviço. B, das metodologias e estratégias que favorecem, né, o processo de aprendizagem dos alunos de inclusão? Não, né? Não é só das metodologias e das estratégias que vão favorecer o processo de aprendizagem dos estudantes de inclusão. C, os procedimentos e estratégias que mobilizam o processo de aprendizagem dos alunos de inclusão? Também não, porque não tem que pensar só naquilo que vai mobilizar o estudante do público-alvo da educação especial, né? Não são só os procedimentos e as estratégias. Que isso não tem que ser só o foco, né? Quando a gente trata da formação do professor. D, dos instrumentos de avaliação adequados ao processo de aprendizagem dos alunos de inclusão? Também não. Isso é função do professor já cuidar da sua formação normal ali, dos seus saberes de docente, né? Então, essa questão de procedimentos, de estratégias, de metodologias, de avaliação, isso tudo faz parte do pacote normal de formação em serviço que o professor tem que dar conta, e não é isto que vai fazer a diferença quando a Mantuan fala da formação em serviço, olhando para a educação inclusiva. D, ou E, do saber fazer desses profissionais, olha, do saber fazer destes profissionais que já possuem experiências e práticas pedagógicas ao entrar em contato com a inclusão. É sim a nossa alternativa correta. Por quê? Lógico, quando a Maria Tereza Mantuan está falando ali, né, da capacitação em serviço, especificamente em relação à educação especial, e ela está tratando do professor regular, ela fala, olha, tem que partir daquilo que ele já tem, das capacidades, dos conhecimentos, dos procedimentos, das vivências, das experiências, aquilo que o professor já tem. É a partir daí que se vai construir toda uma formação continuada, bastante específica e com foco nessas capacidades, né, do professor, para se formar mesmo, né, em serviço, aquela pessoa que vai dar conta de ficar cada vez melhor naquilo que faz, porque é para isso que a gente dá conta de formação continuada, de formação em serviço, de capacitação profissional. Portanto, nossa alternativa correta, alternativa E. Bem, vamos ficando por aqui e, não menos importante, é dar um beijo grande em vocês que me acompanharam até agora. Não se esquece, não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para você ser lembrado de quando chegar um vídeo novo, bacana, feito esse, para você estudar. E não esquece de dar seu like para esse vídeo ir crescendo e chegando aí em várias outras pessoas. E não deixa de se inscrever no canal e passar também a dica para os seus colegas, para os seus amigos, familiares, beleza? Um beijão, até o próximo!